Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Guiá-los-á e emendar-lhes-á a condição. E fá-los-á a entrar no paraíso que ele os fizera conhecer. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Ó vós que credes, se socorreis a Alá, ele vos socorrerá e vos tornará firmes os passos. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. E aos que renegam a fé, a eles a desgraça, e ele lhes fará sumir as obras. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Isso porque odeiam o que Alá fez descer, então ele lhes anulará as obras. Para os muçulmanos, posteriormente, também significou que o ponto de partida, Jerusalém, também se tornou importante. Os muçulmanos dizem que há 3 cidades sagradas: Meca e Medina, a cidade do profeta, e Jerusalém. Quando ele volta, alguém lhe perguntou o que ele havia feito, e ele disse: eu fui ontem à noite para Jerusalém. Você disse que foi ontem à noite para Jerusalém. Você vai dizer isso publicamente? Assim, eles formaram este grupo e eles lhe disseram: descreva Jerusalém para nós. E ele começa a descrever em detalhes muito precisos que os deixam chocados. Eles não sabiam o que dizer. Isso é algo que eles realmente não esperavam. Uma viagem que levava 1 mês para ser feita, em uma noite e ainda voltar. Abu Bakr diz: prestem atenção. Eu acredito que ele está recebendo mensagens de Deus, o que é certamente mais extraordinário do que fazer uma viagem para Jerusalém. Como a relação de Muhammad, o povo de Meca continuava se deteriorando. Os inimigos dele decidiram que já era tempo de eliminá-lo. E eles decidiram escolher um jovem de cada clã. Todos eles iriam juntos e todos o golpeariam de uma vez. Assim, o sangue seria distribuído entre todos os clãs. Sob a cobertura da escuridão, os assassinos cercaram a casa de Muhammad. Lá dentro, uma pessoa coberta dormia. Ao amanhecer, eles se prepararam para agir. Mas Muhammad havia sido advertido pelo anjo Gabriel, antecipadamente sobre o plano. Seu primo Ali tomou seu lugar na cama. No momento em que os assassinos entraram em sua casa, Muhammad e seu companheiro Abu Bakr já haviam escapado para o deserto. O povo de Meca os seguiu em peregrinação e os seguiram por uma rota que levava ao povoado de oásis de Yathrib, 250 milhas para o norte. Por vários meses, Muhammad havia enviado seus seguidores para lá. Agora, ele estava se unindo a eles. Yathrib era bastante diferente de Meca. Era um povoado agrícola. As pessoas cultivavam tâmaras, tinham fazendas. Vários clãs e tribos viviam harmoniosamente juntas. Este povoado se envolveu em uma terrível guerra. Um exemplo de como o sistema inteiro na Arábia estava começando a ruir. Uma matança conduzia a outra e ninguém encontrava uma solução.
Até então, os clãs de Yathrib ouviram falar do confiável Muhammad, esperando que ele pudesse unificar as facções em guerra, que eram compostas por duas principais tribos pagãs e seus aliados judeus. Uma delegação de Yathrib havia dado o dramático passo de acreditar na mensagem do profeta e convidar Muhammad para se mudar e liderar o povoado. O acordo é que ele serviria como árbitro para ambos os lados do conflito, uma vez que já haviam concordado que eles aceitariam a arbitragem de Muhammad, qualquer que fosse. O povo de Yathrib aceitou os muçulmanos em seu povoado como tribos honorárias. Eles seriam seus protetores. Qualquer um que ferisse os muçulmanos, eles retaliariam, e os muçulmanos concordaram em fazer o mesmo. Este movimento de conclamar sua tribo para se juntar povos sem nenhuma ligação consanguínea era absolutamente desconhecido. Muhammad realmente estava entrando em um universo selvagem. Contudo, ele estava quebrando todas as regras, fazendo algo extremamente chocante e totalmente inovador. Ele subiu em uma colina e, olhando para Meca, suas lágrimas escorriam dos seus olhos. E disse: Deus sabe que eu te amo tanto, Meca, mas é seu povo que está me expulsando. Em Yathrib, os seguidores de Muhammad esperaram a chegada do profeta ansiosamente. Teria o homem que o salvou podido salvar a si mesmo? O povo de Meca o havia capturado, ou mesmo assassinado? Que alcançou os arredores da cidade. Seus seguidores aliviados o receberam com uma canção que até hoje os muçulmanos ao redor do mundo cantam, mais de 1400 anos depois. A chegada de Muhammad marcou o início de um novo e dramático capítulo na história do Islã. Pela primeira vez, ele seria o líder de uma comunidade soberana baseada na lei islâmica. Yathrib veio a ser conhecida como Medina. Muhammad chega em Medina como alguém que tem muita capacidade. Assim, em cada fase de sua vida, há um novo desafio. Medos e, obviamente, dúvidas novas. Assim, Deus o ia inspirando na política, na estratégia, nas táticas, e no final das contas ele se tornou um estadista guiado por Deus. Diferente de Jesus e Buda, que eram líderes puramente espirituais, sem muitas responsabilidades temporais, Muhammad era um chefe de Estado. E depois de ter transferido as famílias muçulmanas de Meca para Medina, ele tinha que assegurar sua sobrevivência lá. Os sobreviventes da comunidade flagelada dependiam de suas habilidades para se defender contra ataques de Meca. Para responder a esta possibilidade, Muhammad desenvolveu uma inovadora solução política. Ele estabeleceu um pacto, um acordo, chamado de a Constituição de Medina. Se você fosse um pagão, ou um muçulmano, ou um membro das tribos judias, ou qualquer outra tribo em Medina, você tinha que assinar este pacto. O pacto estabelecia que se houvesse um ataque a Medina do exterior, todos os habitantes seriam responsáveis pela defesa da cidade. Deste modo, Muhammad realmente desenvolveu uma ideia revolucionária que transcendia suas responsabilidades tribais e suas particularidades e começava a pensar em termos maiores, como uma só comunidade.
Este era um tempo terrivelmente amedrontador para os muçulmanos, mas não obstante, foi visto como um tempo em que a fé estava em sua maior força, uma fase de desenvolvimento. Ele finalmente poderia reproduzir o espírito original do profeta. Quando Muhammad chegou em Medina, ele deixou claro que a ajuda aos imigrantes ia ser um dos alicerces da nova sociedade islâmica. Esta é a sua mensagem. Semeie a paz, dê comida ao povo e pratique a devoção, e você entrará no paraíso sem qualquer problema. 2 terços desta mensagem são sobre outras pessoas. O segredo era que Medina é um lugar onde os seres humanos iam tentar cumprir o ideal da tradição islâmica. O governo islâmico se cumpria. Parte do acordo era que as pessoas de Medina concordassem em prover alojamento e apoio para os imigrantes assim que eles chegassem. Muito frequentemente, eles eram postos de forma que certas pessoas tinham responsabilidade direta por pessoas específicas de Meca. E isso não aconteceu em 24 horas. Foi acontecendo, passo a passo, passo a passo. Em alguns meses, havia 2 regras. Os ajudantes, assim chamados Al-Ansar, que eram os árabes de Medina, que haviam se convertido muçulmanos, e os de Meca, que haviam se convertido antes disso. E assim, pela primeira vez, eles criaram a Umma Islâmica, que é o laço de povos islâmicos que transcende todos os laços. Ele disse a estas pessoas: estes agora são seus vizinhos, são seus irmãos e irmãs. Ele estabeleceu este senso de humanidade, esta ama. Nós estamos todos conectados um ao outro, somos todos responsáveis um pelo outro. O profeta Muhammad estabeleceu o primeiro centro em Medina para muçulmanos, e esta foi sua mesquita. E não era um lugar só para muçulmanos orarem ou oferecerem sua súplica. Era um centro para a comunidade inteira. Era o quartel-general do profeta. Ele se tornaria um juiz e resolveria problemas entre as pessoas dentro da mesquita. Assim, recebia delegações, declararia guerra ou paz. A mesquita servia a propósitos múltiplos para o profeta Muhammad. E foi na mesquita que Muhammad discutiu as extensas mudanças na política com seus seguidores por anos, governando restritamente em face da perseguição pelo povo de Meca. Muhammad recebeu uma nova e clara revelação que marcou uma dramática saída do passado, que deu aos muçulmanos limitada permissão para empunhar armas em defesa pessoal. O estadista agora estava para se tornar um general. Durante 13 anos não houve nenhuma sanção para lutar. Então, uma revelação veio e disse: aqueles que foram injustamente afastados de suas casas e foram perseguidos por causa da sua crença religiosa estão autorizados a lutar para se defender. Matar é sempre horrível. O Alcorão deixa isso bem claro. E diz que sempre está errado começar uma guerra, ser um agressor, mas a perseguição é pior do que matar. Quando as pessoas são afastadas de suas casas ou privadas de seus direitos humanos básicos, ou quando uma ideologia má aparece no mundo, às vezes, lamentavelmente, pode ser necessário lutar, e às vezes serão perdidas vidas. O primeiro grande compromisso militar de Muhammad aconteceu perto da cidade de Badr, quando 3.000 muçulmanos tinham a intenção de surpreender uma caravana da própria tribo de Muhammad, os Quraishitas. Em essência, a Batalha de Badr, que se tornou um marco na história muçulmana, foi quase um erro. Os muçulmanos haviam planejado uma invasão convencional, mas o povo de Meca, quando ouviu que esta horda de renegados estava atacando suas grandes caravanas, ficaram tão enfurecidos que eles enviaram um exército inteiro contra eles, e os muçulmanos estavam convencidos de que iam morrer. Ele nunca quis lutar contra o povo de Meca. Quero dizer, o povo de Meca era seu povo, seus amigos, sua família. Ele queria chamá-los, ele queria transformá-los na chave para a nova liderança islâmica que ele está tentando formar, e não queria entrar em guerra com eles. Assim, ele se preparou para conduzir os muçulmanos na batalha. Muhammad deu um passo sem precedentes, o de estabelecer regras claras de compromisso para seu exército.
Ele deixa muito claro para os soldados que, apesar deles terem o direito de usar a força contra os hereges, isso não quer dizer que eles farão a mesma coisa que fora feita em guerras anteriores ao islamismo, quando eram mortas as mulheres e crianças e nas quais nenhum prisioneiro era levado, nenhuma clemência era dada. Não, não. O islamismo condena esse procedimento por ser uma religião de lei. O povo de Meca havia enviado um exército de cerca de 1.000 homens. Com a aproximação do exército, Mohammed se posicionou. Um dos seus soldados repentinamente questionou a sua estratégia. Foi Deus quem revelou isso a você? Ele perguntou. Ou é sua própria opinião? Quando Mohammed respondeu que ele estava falando como um homem, o soldado sugeriu que eles começassem com uma posição de forma que eles poderiam privá-los de água. Mohammed concordou imediatamente. A mudança da estratégia provou ser decisiva e os muçulmanos tiveram uma vitória retumbante. Era uma completa vitória que deixou os muçulmanos aturdidos. Parecia uma reversão completa, como um milagre, quase um tipo de revelação de Deus na história. Uma divisão, eles assim o chamaram, algo que simplesmente separou o justo do injusto. Após a batalha, Mohammed recebeu uma revelação que reivindicava a vitória para Deus. Os muçulmanos sentiram que anjos haviam lutado ao seu lado. A vitória reafirmou sua convicção de que Deus estava ao lado deles e ainda elevou o status de Mohammed. Mas seus seguidores também sabiam que o povo de Meca voltaria em vingança. Um ano depois, um exército de 3.000 soldados de Meca retornou para enfrentar 1.000 muçulmanos na Batalha de Uhud. O resultado deste ataque deixou o futuro do Islã bem próximo da extinção. Foi uma batalha horrível. Os corpos do exército muçulmano foram mutilados pelos soldados de Meca. E as mulheres de Meca saíram para o campo de batalha e dançaram ao redor dos corpos do exército. Muitos soldados de Mohammed perderam suas vidas na batalha. As famílias dos muçulmanos caídos estavam agora sem protetores. Então, Mohammed recebeu uma nova revelação, permitindo a salvaguarda para a proteção destas mulheres e crianças, que eles tomassem até 4 esposas, se eles as pudessem tratar com igualdade. O que, no contexto da Arábia, era uma espécie de restrição, porque um homem podia ter um número ilimitado de esposas. O contexto da permissão para a poligamia era o de determinar quem iria cuidar destas mulheres. E era um ato de fé, não um ato perdido, para inspirar os homens a ter mais esposas. Portanto, seria errado pensar que o profeta está se deleitando decadentemente no jardim dos prazeres sensuais, com o seu harém. O harém dele era mais uma questão de Estado, e suas esposas eram, por vários motivos, uma grande bênção. Embora Mohammed fora monogâmico durante a vida com Khadija, depois da morte dela, ele eventualmente se casou com várias mulheres, inclusive uma viúva da Batalha de Uhud, Salama. A razão para seus matrimônios eram, na realidade, alianças políticas. Era uma sociedade tribal e para Mohammed se casar em uma outra tribo só significava que havia um laço sendo criado com esta tribo. Entre as esposas de Mohammed estavam as filhas dos 2 mais próximos aliados dele, Abu Bakr e Omar. A filha de Abu Bakr, Aisha, se tornaria uma das mulheres mais influentes na vida dele. Aisha era muito vivaz, ela era brilhante. Era alguém que questionava o profeta e não alguém que, de certo modo, aceitava tudo. Ela o questionava. O que quer dizer isso? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Era uma pessoa que tinha uma mente inacreditavelmente ativa. Ela memorizou vastas quantidades de tradições proféticas e é considerada uma das pessoas que transmitiu um grande número de tradições do profeta Mohammed. Pelo ano em que se seguiu a Batalha de Uhud, o povo de Meca se reuniu para um ataque final que eles esperavam acabaria com todos os muçulmanos de uma vez por todas. Formaram então um dos maiores exércitos jamais vistos na Arábia e marcharam para Medina. Mas Mohammed preparou uma ousada defesa. Mohammed cavou uma trincheira ao redor de todo o povoado.
Uma cena quase cômica, com a cavalaria de Meca galopando até esta trincheira e se retirando em horror e dizendo: "Que é isto? Eles nunca viram isto, eles nunca viram algo assim tão diferente na vida deles. Isto é algo", diziam eles, "que os árabes não fazem." Soa cômico, mas rodeados pelo poderoso exército de Meca, os muçulmanos estavam esperando serem todos mortos, até o último homem, a última mulher. Parado pela trincheira ao redor de Medina, o exército de Meca armou um cerco na cidade sobre as centenas de famílias muçulmanas presas ali dentro. De acordo com fontes muçulmanas em sua determinação de derrotar Muhammad, o povo de Meca havia recrutado como aliados muitas tribos beduínas, como também a maior tribo judia de Medina, a Bani Kanuka. Para os muçulmanos, esta derrota era o sopro final de uma relação que fora desgastante desde o princípio.